Primeira a Timóteo, capítulo número 6, do verso 3 até o verso 19. Os irmãos acharam aí? A palavra de Deus diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Pai querido, obrigado por nós estarmos juntos, e aqui temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que é aquilo que nos interessa nesse momento. Ouvir a voz do Senhor, não as doutrinas e filosofias de homens, Pai, muitas vezes corrompidas com conceitos do mundo, mas a Tua palavra pura, que fale ao nosso coração, que nos ensine os Teus princípios para que a nossa vida seja firmada neles. Fala conosco, eu te peço, ó Deus, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, e dá-me o poder do Espírito Santo, para que debaixo da Tua unção a palavra seja ministrada e todos nós tenhamos aproveitamento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo, nesta sua primeira carta ao seu discípulo Timóteo, dá muitas instruções a esse homem, porque ele já era naquele momento, né, um jovem pastor de ovelhas, alguém que estava incumbido de dirigir as ovelhas do Senhor, e era discípulo de Paulo, e Paulo quer ensinar tudo aquilo que um pastor precisa saber para dirigir uma igreja. As cartas chamadas pastorais do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, tem muito a nos ensinar nesse sentido, mas também, é claro, tem mensagem para toda a igreja, não somente para os líderes. E o que Paulo está tratando aqui no último capítulo da carta era a respeito de problemas que a igreja já naquele tempo enfrentava. Veja, em todos os momentos a igreja enfrentou problemas. Muitas vezes ela enfrentou perseguições que vinham de fora, pessoas inconformadas com o poder de Deus e a fé cristã perseguiam a igreja tentando destruí-la. Mas a igreja muitas vezes enfrentou problemas também que vieram de dentro dela.
doutrinas falsas, heresias que contaminavam, que ensinavam coisas erradas. De dentro também a igreja era atacada, tanto por fora quanto por dentro. Sempre a igreja é perseguida e atacada com toda sorte de problemas. E Paulo está instruindo a Timóteo como lidar com esses problemas. O primeiro deles, apontado por Paulo, é a existência de falsos mestres ou falsos pastores. Ele começa no versículo 3, dizendo assim a Timóteo: se alguém ensina outra doutrina, doutrina é ensinamento, né? Se alguém ensina outro tipo de ensino e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esse é o primeiro alerta de Paulo. Existem pessoas, ele diz a Timóteo, que vão estar dentro da igreja, mas ensinando outra doutrina, diferente daquela que ouvimos do próprio Senhor Jesus. São esses os falsos mestres, os falsos pastores que sempre existiram na igreja. Não é novidade do nosso tempo. Isso é um problema com o qual a igreja lida desde a sua criação praticamente. E Paulo diz aqui quem é que define a doutrina da igreja. Queridos, não creio que uma igreja possa ter uma doutrina particular. A doutrina da igreja, segundo o apóstolo Paulo, é definida pelas sãs palavras de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos assim, mas a doutrina de tal igreja é assim, a outra igreja tem outra doutrina. A doutrina é uma só, a doutrina de Jesus Cristo. Algumas igrejas podem ter costumes diferentes, hábitos diferentes, mas doutrina, ensinamento, só há lugar para o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi anunciado por ele e confirmado pelos apóstolos também, amando dele. Então, essa é a única fonte de doutrina de qualquer igreja, as sãs palavras do Senhor Jesus. E segundo Paulo diz no versículo 3, que nós lemos aqui, ele diz que essas sãs palavras de Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então ele diz que as sãs palavras de Jesus traduzem um ensino que é segundo a piedade. E aí será que a gente entende o que é piedade? É uma palavra que muitas vezes a gente usa apenas num sentido, né? Tem piedade de mim, tenha pena, alguns confundem com pena, não é? Tem pena daquela pessoa, tenho piedade dela, mas esse não é o único sentido da palavra, e na verdade pena nem está associado ao sentido bíblico de piedade. Se você procurar o sentido dessa palavra, até num dicionário secular, você vai encontrar a seguinte definição: amor e respeito às coisas religiosas, devoção, e aí compaixão pelos sofrimentos alheios. Isso é diferente de pena, porque a pena é um sentimento que não leva a uma ação. Eu apenas sinto pena, mas eu não faço nada em relação àquilo. Então a pena é desassociada de ação. Já a compaixão é definida como um sentimento de revolta em relação àquele sofrimento que me leva a fazer alguma coisa para minimizar aquele sofrimento. Então essa é a compaixão, e muitas vezes a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Você já ouviu isso na Bíblia? Já leu? Ele teve compaixão e aí foi movido a fazer alguma coisa por elas, foi movido a de alguma forma aliviar aquele sofrimento. Então um dos sentidos da piedade seria essa compaixão que se move em relação ao próximo. Isso é um ensino segundo Jesus Cristo, mas também uma devoção a Deus.
um atendimento a um chamado de Deus para a nossa vida, para nos envolvermos com amor pelas coisas de Deus, chamada aqui no dicionário de coisas religiosas, mas uma devoção ao Senhor, um apreço pelas coisas de Deus. Isto é o ensino segundo as Escrituras, isto é a definição da doutrina da igreja segundo Jesus Cristo. E aí Paulo, no versículo 4 e no versículo 5, ele diz qual é o comportamento desse falso mestre, desse falso pastor, de maneira que Timóteo possa identificá-lo. E ele diz assim: esse falso mestre que ensina outra doutrina, ele é enfatuado, que significa orgulhoso, vaidoso. Ele nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Veja, não entende nada, mas gosta de discutir mesmo aquilo que ele não entende. Parece alguma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Falamos muito mais de coisas que a gente nem ao menos entende, mas gostamos de discuti-las. E dessas discussões nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Elas brotam dessas discussões que foram motivadas por alguém que nem entende do que está falando, mas gosta de discutir. E aí vem altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui Paulo faz um retrato desse falso mestre, desse falso pastor, que além de pensar dessa forma, de provocar as contendas, de provocar as difamações, suspeitas malignas, a mente dele é pervertida. E aí a gente entende pervertida, quando se fala também de perversão, muitas vezes se pensa logo na perversão sexual, que não deixa de ser uma perversão, porque é um pensamento contrário àquilo que é normalmente aceito. Isso é perversão, né? Você perverteu a verdade, você fez diferente daquilo que é normalmente entendido como verdade, também na área sexual se aplica. Mas a perversão aqui desses homens não é sexual apenas, até pode ser em alguns casos, mas é uma perversão da verdade, é uma perversão, é a manipulação da verdade para usar no seu próprio interesse. Então, diz ele que essa mente é pervertida porque eles são privados da verdade. Eles não se deixam tocar pela verdade que liberta. E aí Paulo diz que eles, por causa dessa mentira que perverte a mente, que eles também pervertem os outros, acabam supondo que a piedade é fonte de quê? De lucro. Ora, a piedade, já definimos aquilo que Jesus fez através de compaixão, aquilo que ele ensinou através da doutrina de Deus, da vocação de cada um de nós, da devoção que devemos ter às coisas de Deus. E aí, esse falso mestre, ele imagina que a piedade, ou seja, esse comportamento religioso, é em si mesmo uma fonte de lucro. Ou seja, ele pode usar a religião para lucrar alguma coisa com ela. Essa definição de Paulo, queridos, é perfeita. E até hoje a gente encontra falsos mestres que se encaixam perfeitamente nesta definição. Veja, não é por falta de aviso, porque isso está escrito aqui há 2000 anos. E a igreja conhece essas palavras, mas mesmo assim, alguns de nós somos levados a acreditar em pessoas pervertidas, que imaginam que a piedade, que a prática religiosa é de alguma forma uma fonte de lucro. E isso está aqui sendo dito por Paulo. Homens que são arrogantes, que não têm entendimento, que deturpam a palavra e que, na verdade, são verdadeiros gananciosos, porque esperam obter, através do sentimento religioso de piedade, um lucro para si mesmos. Veja a definição, como é que Paulo esclarece Timóteo sobre isso. Isso é importante para um pastor, identificar falsos pastores, mas talvez seja muito mais importante até para a igreja. Poder também identificar e não se submeter a pessoas que se encaixem nessa descrição, nessas características. Então, o texto está aí. Chamamos de cartas pastorais, mas também estão para a igreja, para alerta, para conhecimento. E a partir do versículo 6, então, Paulo ele vai dizer qual é a razão de existir alguém
com esse perfil? Qual é a razão de existir alguém que pode associar a prática religiosa com o lucro financeiro? Qual a razão disso existir desde aquele tempo e continuar a existir hoje em dia? Pelo tempo que isso está exposto, já era para ter sido erradicado, mas não é. E por que não é? Aí Paulo vai começar a dizer a grande causa disso, e ele resume do versículo 6 ao versículo 10, praticamente numa frase: o problema disso tudo é o amor ao dinheiro. Esse é o problema que faz com que todas essas coisas se estabeleçam. Porque se um falso mestre deste se levanta, é apoiado pela igreja, é venerado pela igreja, é aceito pela igreja, é porque também há uma mentalidade embutida na igreja de que piedade, de alguma forma, é fonte de lucro. A teologia da prosperidade está aí para nos dizer e nos ensinar isso, de que piedade é fonte de lucro, que você terá algum benefício em troca da sua religiosidade. Em troca da sua dedicação a Deus e às coisas de Deus, você será recompensado financeiramente. Essa é a base da teologia da prosperidade, que é sustentada pelo falso mestre e que é mantida pelo falso crente. Como já disse aqui várias vezes, só existe falso profeta, falso pastor, porque existe falso crente que o alimenta, e ambos se alimentam um do outro. Ele diz o que a pessoa quer ouvir e a pessoa dá a ele o que ele quer receber, na esperança de também receber alguma coisa a mais. Veja como a palavra é importante para a igreja, para a gente não confundir fé com dinheiro, fé com prosperidade, vida religiosa com o que eu posso levar de lucro, vida religiosa com aquilo que Deus tem para me dar. Ou seja, eu só dou minha devoção a Deus se Ele de alguma forma me recompensar com alguma bênção financeira. É isso que é ensinado, é isso que é sustentado por esse tipo de gente, que só também existe porque há um outro tipo de gente que o sustenta, porque é levado por esse mesmo pensamento que parece tão atrativo. Eu me devoto a Deus, mas Ele também tem que me dar alguma coisa. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter tudo que eu desejo, porque senão esse Deus não existe. Ele só existe para satisfazer os meus desejos. Então nós estamos diante de um problema sério da igreja. Os falsos mestres e os falsos crentes que estão na igreja, de uma maneira geral, um alimentando o outro. E o que Paulo diz, a partir do versículo 6, deve ficar gravado no nosso coração. Ele fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Paulo faz meio que um trocadilho aqui. Ele diz, bom, eles dizem que piedade é fonte de lucro. Eu até posso concordar que é fonte de lucro, mas o que eles acham lucro, Deus acha prejuízo. E o que Deus acha lucro, eles acham prejuízo. Então Paulo diz assim: realmente é fonte de lucro, mas se houver em mim um contentamento, se eu estiver contente com aquilo que eu tenho, aí sim há um lucro, mas o lucro do qual ele fala é o lucro espiritual, é o lucro da satisfação. Quem tem amor ao dinheiro jamais se satisfaz, porque quanto mais tem, mais quer. Quanto mais conquista, mais deseja conquistar. Quanto mais ganha, mais deseja ganhar. Ao passo que o contentamento é uma sensação de saciedade, de prazer, de alegria, de conformidade, de dizer eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Então a piedade, a minha vida religiosa se torna realmente numa fonte de lucro para mim, mas um lucro espiritual, um lucro que não é medido por dinheiro, por números, mas é um lucro espiritual que traz paz ao meu espírito, porque aonde há contentamento, há paz. Concorda comigo? O que é a falta de paz senão a falta de contentamento? Aquela inquietude de que eu nunca estou satisfeito com nada. Quantas pessoas nós conhecemos que têm essa inquietude? Você não entende até, você diz, poxa, ela tem casa, ela tem carro, ela tem família, ela tem isso, mas ela não tem paz, porque ela não está quieta, ela sempre está querendo mais, ela sempre está querendo o que o outro tem, ela sempre está com o olho um pouco além do que aquilo que ela possui, e aí ela não tem paz.
porque paz requer contentamento. Então Paulo dá essa grande lição dizendo realmente, o lucro espiritual é quando há esse contentamento. Ele continua afirmando aqui, queridos, no versículo número 8, veja só, no verso 8 ele diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Veja, Paulo fala exatamente das duas coisas que Jesus promete em Mateus 6. Quando Jesus repreende a inquietude, quando ele repreende a ansiedade das pessoas, dizendo: por que vocês andam ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir? Comer, vestir. São as duas coisas que Paulo fala aqui. As duas coisas essenciais. Ele diz: olha os lírios do campo, veja como eles se vestem de forma linda, olha as aves do céu, veja como elas se alimentam e continuam voando. Então são coisas básicas, e Paulo diz: essas coisas básicas, elas precisam me dar a sensação de contentamento, porque se eu não for fiel no pouco, eu jamais serei fiel no muito, irmãos. E Jesus disse: olha, seja fiel no pouco, para que no muito você seja colocado. Mas ser fiel no pouco é ser contente em toda e qualquer situação, como Paulo diz lá aos Filipenses. Aprendi a viver contente, aprendi a ser satisfeito, independente do que eu possuo. Estou comendo, estou me vestindo, não estou pelado, estou satisfeito. Deus está cuidando de mim, Deus está me vestindo como um lírio e me alimentando como um pássaro. Então eu estou bem de vida, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou em paz. E aí, irmãos, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não dá o dízimo quando ganha pouco, não dá o dízimo quando ganha muito. Bota isso na cabeça. Isso é coração, entende? Isso é fidelidade. Fidelidade é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não dá, não tem fé, na verdade. É só uma questão de fé. Mas alguns estimulam o contrário. Dê bastante, porque aí Deus vai te dar bastante. Então a minha vocação, ou seja, a minha motivação é ganhar mais, aí então eu dou. Porque na verdade eu estou esperando muito mais. Mas dá sem ter uma promessa de muito mais? Não, eu prefiro ser enganado por um pastor que diga assim: dê, porque Deus vai te dar 10 vezes mais. Dê, porque Ele vai repreender o devorador e nada de ruim vai acontecer na tua casa. Mas quando você ouve um dizendo: dê, mas mesmo assim pode ser que você fique doente. Dê, mas mesmo assim pode ser que você não tenha o carro que você quer. Mas uma coisa eu te digo: mendigar o pão você não vai. Não ter o que vestir você não vai passar. Não ter o que comer você não vai passar. Mas aí não, isso não me motiva, isso não é o suficiente para mim, porque na verdade a minha mente é a mente do falso profeta, é a mente daquele que não quer contentamento com pouco, é aquele que quer contentamento com muito, mas quando eu chego ao patamar que eu quero, ainda assim não estou contente, porque agora eu subo o meu patamar um pouquinho mais, ainda assim não estou satisfeito, porque agora que eu cheguei aqui, eu posso chegar mais um pouquinho. Não é assim que funciona? Não há contentamento, mas Paulo diz: se você tiver com o que vestir e o que comer, você esteja satisfeito, porque essas coisas vêm de Deus, como disse Jesus. Deus não deixa uma ave passar fome, Deus não deixa um lírio ficar feio, então Ele não vai deixar você também passar fome, nem ficar feio, porque você é mais importante do que um lírio e do que um pássaro. Então isso são coisas que vêm de Deus, o sustento básico vem de Deus, o pão de cada dia, como Jesus nos ensinou a orar, vem de Deus. E se isso não trouxer contentamento, nada mais vai trazer, nenhuma fortuna vai trazer, porque sempre haverá algo a mais que eu queira conquistar. Então o ensino de Paulo é completamente diferente, e ele baseia isso tudo bem no verso 7, que é uma verdade tão simples, mas que a gente esquece. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ele está lembrando uma coisa óbvia. Alguém aqui nasceu vestido? Não? Só com cerinha de placenta? Você nasceu com cerinha de placenta? Ninguém nasceu vestido, que você nasceu pelado, não foi? Pois é. Quando você morrer, você vai morrer vestido. Nós não estamos enterrando pelado. Aliás, eu era a favor de enterrar pelado também, né?
favor, quando eu morrer, deixa eu ir pelado para o caixão, tá? Bota só um lençol para cobrir as vergonhas. Não precisa mais nada, né, irmão? Nasce pelado, morre pelado, né? Para que gastar um terno com um defunto? Isso é um absurdo, pensa bem, tanta gente precisando de um terno. Não, eu acho isso, falando sério mesmo. Por que gastar um terno? Bota um lençol velho lá, tá bom, bota umas flores em cima, pronto, acabou. A gente não trouxe nada, a gente não vai levar nada, caixão não tem gaveta, né, como se diz aí. Então você não vai levar nada. Então essa é a razão para você não ficar preocupado com essas coisas, porque não vai levá-las. O que você puder, desfrute aquilo que Deus te der, o dinheiro que você puder ter, desfrute dele, não há nada errado nisso, mas não se apegue a nada. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu tenho, eu aproveito, amanhã não tenho, eu continuo louvando o nome do Senhor. É assim que funciona. Entende? Jó teve tudo que a vida podia dar, todas as riquezas, todos os filhos bonitos, tudo maravilhoso. Um dia o Senhor foi e tomou tudo, mas ele continuou louvando ao Senhor. Enquanto você tiver, aproveite. Quando não tiver, não fique triste. Aprenda a viver contente com o vestir e o comer, porque isso não deixará que você seja ludibriado, enganado por falsos mestres. Isso não permitirá que você seja passado para trás. E aí você vai lembrar, eu não trouxe nada para o mundo, então o que eu vier a ter nesse mundo é mais do que eu mereço, é lucro. E quando eu morrer, não vou levar nada. Por maior que seja a minha fortuna, os meus bens, todos ficarão aí. Todos serão aproveitados por outras pessoas, não por mim. Então isso é uma lembrança básica que Paulo nos faz. E no verso 9... ele diz também o óbvio: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Veja o que Paulo fala aqui. Tem algum mal em ser rico? Diga para mim. Tem algum mal? É pecado ser rico? Não. Você foi rico, você ficou rico, talvez você tenha nascido rico. É pecado? Nasceu rico, nasceu em berço de ouro? Não é pecado. Você trabalhou, teu trabalho deu certo, você ganhou, ficou rico. Né? Você comprou uma empresa, começou pequenininha, daqui a pouco ela cresceu, ficou rico. Não tem nenhum pecado nisso. O pecado que ele está falando aqui é daqueles que querem ficar ricos, que fazem tudo para ficar ricos, que colocam isso como o alvo da vida. O alvo da vida não é ficar rico. O alvo da vida é viver para Deus. Esse é o alvo da vida. Se no caminho eu ficar rico, muito bem. Se não ficar, também muito bem. O Senhor deu, o Senhor tirou. Concorda com isso? Se as coisas deram certo, muito bom. Se não deram certo, também não vou esmorecer. Estarei sempre da mesma maneira, buscando a Deus da mesma forma, vivendo a piedade verdadeira, que é fonte de lucro espiritual. É assim que nós temos que viver. É isso que deve nortear a nossa vida. Então não há mal nenhum em ser rico, o problema é querer ficar rico. E aí nesse querer, isso provoca na gente um sentimento, isso provoca na gente uma falta de limite, que vai acabar numa falta de ética, que vai muitas vezes passar a linha do que é legal, que vai algumas vezes chegar ao crime, e tantas outras coisas podem acontecer. E o alerta de Paulo é claro: você está mais sujeito a cair em tentação, porque eu quero muito uma coisa. Então quando alguém me oferece aquilo que eu tanto desejo, eu fico frágil diante daquilo. Eu nem analiso se aquilo é bom ou não. E veja, Deus nos deu todo o discernimento, toda a capacidade de exercê-lo. Quando a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Isso quer dizer que você tem capacidade de discernir o que é bom e o que é bom. Concorda? Isso é que você tem a capacidade de saber se uma coisa é boa ou não. Mas quando você quer muito uma coisa, você persegue muito aquela coisa, e alguém te oferece aquilo de bandeja, você enfraquece, você treme na base, como se diz. Eu quero ficar rico, e agora surgiu essa oportunidade, e isso se torna uma tentação. E Paulo diz que você acaba caindo na tentação.
Por que a gente cai na tentação? Porque ela se mostra muito fácil, porque ela se mostra muito vantajosa, muito lucrativa. Já ensinei várias vezes aqui que só cai no conto do vigário quem tem interesse em ficar rico. Quem tem interesse de se dar bem é que cai no conto do vigário. Por isso que a maioria das pessoas não dão queixa na delegacia dos golpes que levam, porque elas têm vergonha de dizer que caíram num golpe desse. Por quê? Porque no fundo, foi vendida para ela uma facilidade. E aí eu digo assim, olha, eu tenho um carro aqui que vale 500 mil reais, mas olha, hoje ele está em promoção para você por 20 mil reais. Você vai perder essa? Hein? Vale 500, mas eu vou te vender por 20. Eu sempre sonhei em ter um carro de 500, agora eu vou poder 20 mil. Dá os 20 mil, o cara nunca mais aparece para você. Por que você caiu nessa? Porque você quis a vantagem de comprar 500 por 20. Só que isso não existe, irmãos. Desconfie de promoções. A maioria delas não existem de verdade. Está chegando a Black Friday, né? Tudo pela metade do dobro, né? É assim que é a Black Friday aqui no Brasil, né? Por quê? Por causa desse sentimento. Quem quer levar vantagem é que perde. Cai em tentação, cai em cilada, concupiscências insensatas, concupiscências, desejos insensatos, perniciosos, que acabam afogando você na ruína e na perdição. Veja, eu queria riqueza, acabo na ruína. Veja, não tem nem o meio termo para a pessoa que tem esse pensamento. Ou ela vai ser tremendamente rica ou vai ser tremendamente miserável. E se for tremendamente rica a um custo muito alto, não vai valer a pena, porque é o custo da alma. Vai perder a alma. Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a alma. E aí não vale a pena. Mas não tem o meio termo, porque Paulo diz, vai ser afogado na ruína e na perdição. Nas duas coisas conjuntamente, e isso é simplesmente terrível. E aí ele deixa essa palavra para a gente no versículo 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro, que a gente sabe, está cansado de ouvir, é a razão de todos os males. É colocado aqui por Paulo também como a razão do pior mal. Sabe qual é o pior mal para o ser humano? É perder a fé. E ele diz, é raiz de todos os males, mas alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos. É um mal que eu faço a mim mesmo, com muitas dores. Então isso acaba com a minha fé. Quando eu sou guiado por esse meu desejo desenfreado de dinheiro, por esse meu apego a dinheiro, quando eu tenho uma relação doentia com o dinheiro, eu acabo me desviando da fé. E aí quando eu falo fé, digo a fé verdadeira, que pode ser que você consiga exercer o seu amor ao dinheiro numa igreja que ensine isso. Você vai viver muito bem nessa igreja, achando inclusive que está em fé. Mas na verdade você está morto, porque você está numa doutrina falsa, no ensino falso, você está sendo enganado por um falso mestre, cuja mente é pervertida, como diz o apóstolo Paulo. Mas o pior de tudo isso é perder a fé, porque se eu perdi a fé, eu perdi tudo. Sem ela, eu repito, é impossível agradar a Deus. E aí Paulo termina no seu texto dizendo a Timóteo, qual a solução para esse quadro tão complicado que ele já via na igreja há 2000 anos atrás? Ele então faz aqui um apelo a Timóteo que deve servir para todos nós. Versículo 11, tu, porém, ó homem de Deus, tem homem ou mulher de Deus aqui essa manhã? Então escuta Paulo falando contigo, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão.
combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que te fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Lembra do teu batismo, lembra da tua conversão, daquilo que você disse a respeito de Jesus, é meu Senhor, meu Salvador. Não perca isso. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Ele diz: olha, não esqueça que Jesus com Pilatos confessou a fé, não negou a sua fé. Guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. O que ele diz a você, homem de Deus, a você, mulher de Deus, a mim, homem de Deus? Foge destas coisas. A palavra aqui é clara, foge. Irmãos, tem certas coisas que a gente não precisa, não deve apenas evitar, não deve apenas tolerar de forma imparcial. Não, eu não estou ali, mas também estou aqui e tal, cada um na sua. Não, ele diz, há certas coisas que a gente tem que fugir. Não se brinca com tentação, não se brinca com pecado. Há certas coisas que a gente precisa dar no pé, sair correndo. Não dizer, não, eu sou forte, eu estou bem aqui, eu consigo lidar com isso muito bem. Não, a palavra de Deus para nós é dar no pé. Dá no pé, meu filho, foge dessas coisas. E ao invés disso, siga justiça, piedade, fé, amor, constância. É isso que você tem que fazer. Porque essas coisas que vão manifestar a verdadeira fé, mansidão na tua vida, não é? Foge dessas coisas, se afasta completamente desse sentimento louco que invade o coração de muita gente. Faz, como diz no versículo 12, combate o bom combate, toma posse da vida eterna. Você foi chamado, você fez uma confissão de Jesus, não abandone isso que você já teve, isso que você já conquistou. Você é salvo por Jesus. Não deixe que nada venha contaminar a tua mente, teu coração. Cuidado com esse amor. Não deixe esse amor pegar você. Não deixe esse amor ao dinheiro. Não deixe esse pensamento maligno de recompensa, de que Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. Cuidado com isso. Foge, sai correndo dessas coisas. E lá também no final, além de nos mandar fugir, ele traz uma exortação. E agora essa exortação é para todos nós que podemos ter, de alguma forma, posses que nos façam até sentir que estamos bem de vida, podemos até nos qualificar como ricos. Ele faz uma exortação. Como eu disse, ser rico não é pecado. Ser rico não é sinônimo de estar em pecado, a menos que a riqueza tenha sido obtida de forma fraudulenta. Jesus disse que dificilmente entrará um rico no reino dos céus, mas não disse que será impossível. Ele apenas disse que é difícil por causa do amor, do dinheiro que pode advir da riqueza, por causa das tentações e laços que podem perseguir aquele que quer ficar cada vez mais rico. Então aí está a dificuldade. Mas no versículo 17 ele diz, exorta aos ricos do presente século. Primeiro, que não sejam o quê, irmãos? Orgulhosos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que os ricos não sejam orgulhosos, que não tratem os demais como pessoas inferiores porque não têm o seu status ou a sua posição financeira, que não depositem a confiança na quantidade de bens que possuem. Jesus ensinou a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Jesus ensinou que se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que adiantou? Então ele diz, não coloque sua confiança na sua conta bancária. Não fique com medo de zerar o seu saldo. Não fique com medo de não ter recurso, porque o seu recurso é o Senhor. O seu recurso é Deus que te sustenta. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz para nós que riqueza sempre é algo que pode ser corroído, pode ser deturpado, pode ser roubado. Jesus não disse isso.
Não ajunte tesouro sobre a terra, porque aqui dá ladrão, aqui dá traça, aqui dá cupim, aqui dá um monte de problema. Junte seus tesouros aonde? Lá no céu, porque lá tudo que você ajuntar lá está protegido, está guardado, está seguro. Aqui não há segurança nisso. Então, desfrute da sua riqueza, mas não de uma forma que isso te torne dependente dela, não de uma maneira que isso te torne preso a ela, não de uma maneira que isso transforme você numa pessoa arrogante, pedante, que humilhe as pessoas em sua volta, porque nós não somos nada. Você pode ser o Bill Gates, mas isso não te faz uma pessoa melhor do que um faxineiro. Entenda isso. Isso é uma coisa que Paulo deixa claro aqui para a gente. E aí ele diz que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros. Ah, que tesouro se eu já sou rico? É desse tesouro que Paulo está falando, que eu tenho que acumular mais ainda? É de tesouro financeiro? Que eu já sou rico, mas acumule para você tesouros. Que tesouro? O sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. É o tesouro espiritual. Ele diz, olha, dinheiro talvez você já tenha bastante, mas como está o teu cofre espiritual? Está abastado, está abastecido? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua relação com Deus? Está boa ou está enfraquecida por tanta coisa que você tem? Então o que ele diz é, invista nesse tesouro, seja generoso, compartilhe, seja pronto para abençoar, porque no reino de Deus é assim, quanto mais você dá, mais Deus dá também, queridos. Mas essa não é a motivação usada pelo falso mestre. Então dê para a igreja, dê, porque dê, que aí o meu interesse já mudou. Eu tenho que conhecer essa verdade, mas sem que isso se transforme numa motivação para eu fazer as coisas. A motivação é Deus, não é uma promessa ou outra de bênção, entende? Se a minha motivação é uma promessa de dinheiro, na verdade eu amo dinheiro. E se eu amo dinheiro, o amor do Pai não está em mim. A Bíblia deixa isso claro, que a gente possa refletir sobre isso, identificar o que é verdadeiro, o que é falso, seguir pelo que é verdadeiro. E se você chegar na riqueza, a Bíblia já tem aqui os conselhos para você. Como é que você pode ser um rico abençoado? Amém? Vamos orar? Ó Deus, eu te peço nesse momento, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia que tem nos sustentado, nos alcance com a Tua palavra, Pai, de modo a nossa vida ser mudada, transformados os nossos pensamentos, as nossas motivações, meu Deus. Senhor, se há alguém aqui com motivações erradas, vem corrigir essa manhã, vem nos livrar dessa contaminação maligna da doutrina que acha que piedade é fonte de lucro, meu Deus. Nos livra dessa doutrina maligna, nos livra desse pensamento pernicioso. Se alguém aqui foi ensinado dessa maneira, da igreja de onde veio, meu Deus, em nome de Jesus, limpa esse coração, Pai. Limpa esse coração, tira toda essa mentira da vida dessa pessoa, Pai, porque a verdade é que liberta, e a verdade é a Tua palavra. Não nos deixa contaminar, Senhor, por ensinamentos que atendem aos interesses da nossa vontade, mas não da vontade de Deus. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Ensina-nos pela Tua palavra que a fonte de lucro verdadeira é o contentamento. É podermos viver uma vida contigo, aprendendo a viver contente em qualquer situação. Toca na Tua igreja essa manhã, abençoa-nos com a verdade e transforma a nossa vida e principalmente as nossas motivações. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus.